E agora, bastidor das mudanças ministeriais feitas por Lula. Um ano antes do pleito de 2026, agora o presidente Lula decidiu alterar o perfil da esplanada dos ministérios. Mudar tudo. O petista tem feito trocas com o objetivo de viabilizar vitrines eleitorais para 2026. As alterações em saúde e mulheres acabaram sendo o exemplo desse caso. O mesmo deve acontecer com a Secretaria-Geral da Presidência da República. O petista tem defendido ministros que sejam mais aguerridos, com postura enfática em defesa do governo petista. Além disso, nomes com maior interlocução no Congresso Nacional, porque com as emendas parlamentares congelando o orçamento da União, precisa, na visão de Lula, de ministros que conversem com os parlamentares para que as emendas parlamentares consigam abastecer programas do governo federal. O exemplo que é sempre citado por Lula nos bastidores é de Gleisi Hoffmann e agora a nova surpresa, que a gente vai trazer mais bastidores daqui a pouco com o Pedro Venceslau, Guilherme Boulos. Gleisi e Boulos têm sido citados pelo presidente como referências dessa nova fase do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu venho agora com o bastidor do Pedro Venceslau. Depois das trocas nos ministérios da Previdência e das Mulheres, o presidente Lula pretende promover uma mudança no primeiro escalão, que é a mudança na Secretaria-Geral da Presidência. E aí, Pedro, você foi a campo apurar o nome de Guilherme Boulos, que tem ganhado cada vez mais força e a possibilidade dele abrir mão de uma candidatura em 2026, é isso? Conta pra gente. Olha, a informação é da Folha de São Paulo, que eu confirmei. O nome de Guilherme Boulos voltou para o radar do presidente Lula para ocupar a Secretaria-Geral da Presidência. Eu digo voltou porque lá atrás o presidente Lula ventilou essa possibilidade, contou isso para alguns aliados, essa história circulou, mas depois ela perdeu força. Márcio Macedo é o atual secretário-geral da Presidência, mas o presidente Lula já deu reiterados sinais de que está insatisfeito com o desempenho do seu correligionário. Um deles aconteceu publicamente no ano passado, no 1º de maio, quando o presidente Lula reclamou da falta de mobilização. Esse ano o presidente sequer participou do ato organizado pelas centrais sindicais. Então, há uma leitura que esse ministério, que sempre foi ocupado pelo PT, não está sendo bem utilizado, não está cumprindo o seu papel de mobilizar os movimentos sociais, aproximar esses movimentos do Palácio do Planalto e reforçar a cadeia de apoio do presidente Lula na sociedade. Então, alguns nomes surgem como possíveis ocupantes dessa pasta. Acontece que dentro do PT há muita resistência, porque o PT não quer entregar um ministério estratégico que fica no mesmo andar do gabinete da presidência da República para o PSOL. Só que o presidente Lula tem uma leitura, segundo alguns interlocutores com os quais eu conversei, que o Guilherme Boulos tem um perfil muito bom para ocupar esse cargo nesse momento. Primeiro, ele tem um recall eleitoral muito forte aqui no estado de São Paulo, então ele ganharia uma vitrine que ajudaria Lula na eleição do ano que vem. Ele é uma das principais lideranças do MTST, então ele tem uma conexão natural com os movimentos sociais. Ele é considerado um dos poucos políticos de esquerda hoje que conseguem botar gente na rua, e ele mostrou isso aqui em São Paulo quando fez um ato contra a anistia. E aí eu apurei também que dentro do PSOL não há resistências mais à indicação do Guilherme Boulos, porque existe uma ala mais à esquerda dentro do partido que é crítica ao apoio que o PSOL dá ao presidente Lula no Congresso Nacional e nas eleições e resistia à ida de Guilherme Boulos para um cargo no Ministério. Então, primeiro, há uma questão ali de burocracia. Não pode, segundo o Estatuto do PSOL, ocupar um cargo no Ministério quem tiver cargo de direção partidária. Quem não tiver, pode. Então, não existe nenhum impedimento do ponto de vista do Estatuto do PSOL que impeça Boulos de assumir esse cargo. Segundo, Boulos teria que abrir mão de disputar uma vaga para deputado federal que poderia prejudicar o PSOL, porque ele é um dos deputados mais votados do Brasil, foi o mais votado aqui de São Paulo, ajudou a reforçar a bancada e, portanto, a superar a cláusula de barreiras. Então, ele ficaria, de fato, até o final do mandato de Lula em 2026, o PSOL aceitaria que ele abrisse mão dessa disputa, porque tem uma outra candidatura em São Paulo para a Câmara que ocuparia, que se prestaria esse papel, ajudaria o partido a superar a cláusula de barreiras, que é a Érica Hilton. Aí você vai me dizer, mas a Érica Hilton não é candidata a governadora? É por enquanto, né? Ela foi colocada como candidata a governadora para reforçar a articulação política do partido, para dar projeção a ela,
Mas o que dizem lideranças do PSOL é que a Erika Hilton deve ser realmente a principal puxadora de votos para a Câmara em 2026. Porque o PSOL, se colocasse a Erika Hilton como candidata a governadora numa eleição na qual Tarcísio de Freitas é o franco favorito, ele iria marcar posição, mas iria abrir mão de conseguir muitos votos para a Câmara dos Deputados. Então falta combinar com os russos ainda, porque tem essa resistência dentro do PT. Tem alguns nomes que ainda são ventilados, como o de Marco Aurélio Carvalho, do Prerrogativas, mas pelo que eu apurei, o Lula acha que o Marco Aurélio já vem cumprindo um papel importante na sociedade, mesmo fora do ministério. E ele já faz essa conexão com vários movimentos, organiza encontros com a sociedade civil e etc. E tem o nome do Paulo Pimenta, ex-SECOM, que agora voltou para a Câmara dos Deputados, está lá no Baixo Clero. Muita gente apostava que ele ficaria pouco tempo no Baixo Clero, que ele voltaria para a Esplanada. É uma possibilidade. Lembrando que Guilherme Boulos teve a maior votação para a Câmara dos Deputados na eleição de 2022. Mais do que Eduardo Bolsonaro, mais que Carla Zambelli, então ele é realmente o puxador de votos. Ele ficando fora do cenário, isso pode enfraquecer um pouco o PSOL. E aí, realmente, obrigaria a Erika Hilton a ser candidata, que tem crescido muito nos últimos tempos com o apoio do projeto do fim da escala 6x1 e ganhando uma repercussão grande no país inteiro. Agora é saber se realmente vai ser concretizado esse convite, mas o Pedro Venceslau traz que houve sondagem sim a Guilherme Boulos para que ele seja ministro naquele perfil que eu trouxe mais cedo. O perfil de ministros que estejam no Palácio do Planalto, que sejam mais combativos e que façam uma defesa mais peremptória do governo federal. Porque a avaliação de Lula é que muitos ministros têm perdido essa oportunidade, têm ficado nas sombras e não têm atuado como defensores da atual gestão. Obrigado pela análise e pelos bastidores, Pedro Venceslau.